há mais de 2000 anos atrás, Jesus escolheu, vocacionou 12 homens que andaram com ele, caminharam com ele, aprenderam com ele, mesmo depois da partida dele, deram prosseguimento, o chamado, a vocação, mas eles não pararam em meio à caminhada. Século 21, a época em que nós estamos vivendo, Deus tem chamado, Deus tem vocacionado homens, mulheres, crianças, jovem, ancião, mas muitos estão parando em meio à caminhada, da mesma forma que Filipe achou Natanael, da mesma forma que Jesus achou Filipe, Jesus também está à tua procura. Aonde você estiver, prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu quero apresentar a todos o pastor João Paulo, que vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, e terá a liberdade de falar conforme o Espírito Santo colocar em seu coração. Louvado seja Deus. Como vamos recebê-lo nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E? Pode ser. Por quê? Nós amamos você. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Tenha liberdade. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu sou eterno grato a Deus por estar retornando a este lugar. Confesso aos irmãos que já estava com saudade. Já pregamos aqui diversas vezes, na época do nosso nobre amigo pastor Valdir Lemos. Agora temos a honra de cooperar ao lado do pastor Ademário. Isso mesmo, né? Deus seja louvado pela vida do meu amigo Adriano, por ter formulado o convite a todos que estão nas plataformas digital, seja alcançado por Deus. Eu quero compartilhar o tema que foi me formulado, quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 1, versículo de número 46, que diz o texto assim: Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amém? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Olha o nobre Leandro chegando aí. Ramires, deixa Deus lhe usar aí com fundo musical, tá bom? Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Deus de Israel, ele concede-me a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Haja vista que hoje já foi me formulado que é o último dia de uma campanha. Campanha essa que estamos debaixo de um propósito. Os irmãos escolheram por base bíblica o quarto evangelho, escreveu o evangelista João, dentro do capítulo de número 1, para ser bem preciso, versículo de número
46. Observando que a narrativa deste texto sagrado, o evangelista João, ele vai escrever com muita precisão acerca dos primeiros apóstolos, acerca dos primeiros discípulos escolhidos pelo Messias, Jesus de Nazaré. Observa que antes da partida, da escolha do Cristo, o evangelista João, ele começa enfatizando um personagem cujo nome era João o Batista, pastor João Paulo Ferreira. Quem foi João o Batista? João Batista era filho de um sacerdote da casa de Deus, cujo nome era Zacarias. A sua mãe chamava-se Isabel. É bem verdade que João Batista também, ele foi fruto de oração, de uma petição cujo pai orava a Deus, pois a sua senhora esposa era estéril, não podia gerar filho. Mas uma vez que a semente da oração foi colocado diante do altar de Deus, Deus não só estava ouvindo, mas Deus estava trabalhando. E para tudo tem o tempo certo, determinado por Deus. É bem verdade que estamos debaixo de um propósito. E eu quero verbalizar para os irmãos aqui presentes, como aqueles que estão nas plataformas digital, dizendo que Deus não só nos ouve, mas também Ele tem o poder de responder cada oração. Existe uma letra de um hino, de uma música, que diz que cada lágrima para Deus é uma frase. Portanto, nesta noite, se nós provocarmos o nosso milagre, Deus, Ele tem o poder de fazer muito mais daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem ansiedade diante de Deus. Então, o evangelista João, ele começa enfatizando a pessoa de João Batista. Observa que dentro do capítulo 1, versículo de número 35, João está ali acompanhado com 2 homens. Esses 2 homens eram discípulos de João o Batista. E este lugar em que João o Batista estava ali, geograficamente, era Betânia, que fica do outro lado do Jordão. Isso é versículo de número 28. João o Batista está ali acompanhado com 2 dos seus discípulos, e o evangelista João, ele vai escrever com precisão que Jesus, ele passa aonde está João o Batista, e que quando Jesus passou, ele simplesmente aponta e disse-lhe: eis aí o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos de João o Batista, que quando ouviram aquela fala, diz o texto que eles deixaram João Batista e passaram
a seguir o Cordeiro de Deus. Passaram a seguir o espaço de Jesus. Diz o texto que, enquanto Jesus andava, os dois homens iam atrás dele. Jesus olha para trás e vê que tem dois homens o seguindo. Aí Jesus faz uma pergunta, e a pergunta é essa: a quem buscai, ou o que buscai? Aí aqueles dois homens fizeram uma pergunta para o Cristo, dizendo: Rabi, aonde o Senhor mora? E diz o texto que Jesus mostrou-lhe o lugar aonde o habitava, e aqueles dois homens permaneceram com Jesus. Um dos dois homens era André, que era irmão de Simão, que futuramente o Cristo chamou ele de Pedro. Diz o texto que André, quando ficara ao lado do Cristo, André ele foi incendiado pela presença de Jesus. André ele foi inflamado pelaquele que estava ao seu lado. E diz o texto que André agora chama Simão para apresentar a ele a pessoa do Cristo, Jesus de Nazaré. Pedro, ou seja, Simão, se aproxima de Jesus. Jesus olha para ele e diz: tu és Simão? Ele disse: sim, pois agora chamarás de Cefa, de Pedro. Naquele momento Jesus estava vocacionando, escolhendo os seus primeiros apóstolos. A partir daquele momento Jesus estava escolhendo, vocacionando aqueles homens que durante 3 anos e 6 meses iria ver milagres extraordinários, iria vivenciar muitas coisas faladas pelo Cristo. Aqueles homens iriam vivenciar algo extraordinário, como por exemplo, quando Jesus chamara Pedro, Tiago e João, e que quando ele está em cima de um monte, e na presença daqueles 3 discípulos, Jesus se transfigurou na sua presença. No momento que Jesus se transfigurou, apareceu um profeta, como também um patriarca, defronte o Cristo. Está a pessoa de Jesus, está também o profeta Elias e o patriarca Moisés. Os 3 estavam conversando. Diz o texto que uma voz foi sucinta do céu, e aquela voz era a voz de Deus, e Deus verbalizou para os 3 discípulos dizendo: este daí é o meu filho amado, em quem eu me complazo, a ele o escutai-o. Que quando aqueles 3 discípulos ouviram uma voz de Deus, diz o texto que eles caíram por terra, curvar a sua cabeça. Jesus se aproxima, estende a sua mão e disse: levantai-vos, porém não conte a visão a ninguém. Aqueles 3 homens estavam passando por uma experiência extraordinária. Eu quero abrir um leque dentro desta liturgia, desta mensagem, e quero profetizar para vós outros, dizendo que hoje, no fechamento desta campanha, Jesus ele vai se transfigurar para vós outros de uma forma espetacular. Alguém vai olhar e não vai compreender o que é isso. São mistério de Deus reservado para aqueles que são chamados para um propósito, que são chamados para um propósito.
propósito. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus escolheu, vocacionou 12 homens que andaram com ele, caminharam com ele, aprenderam com ele. Mesmo depois da partida dele, deram prosseguimento, o chamado, a vocação, mas eles não pararam em meio à caminhada. Século 21, a época em que nós estamos vivendo, Deus tem chamado, Deus tem vocacionado homens, mulheres, crianças, jovens, ancião, mas muitos estão parando em meio à caminhada. Da mesma forma que Filipe achou Natanael, da mesma forma que Jesus achou Filipe, Jesus também está à tua procura. Aonde você estiver, a mão dele vai te pegar, e Deus diz: levante a tua cabeça, porque foi eu quem te escolhi, foi eu quem te vocacionei. Não pare em meio à tua caminhada, não para. Uma coisa é ser escolhido pelo homem, e outra coisa é ser escolhido pelo próprio Cristo. Jesus nesta noite está nos encorajando, dizendo: levante a tua cabeça, porque eu, o Senhor, sou convosco, sou convosco. Aleluia. Jesus está vocacionando os seus primeiros apóstolos, os seus primeiros discípulos. O evangelista João vai nos dizer que, dentro do versículo a partir do 43, o encontro em que Jesus tivera com Filipe, quando Filipe teve o privilégio, chamo de privilégio, de encontrar-se com Jesus. Jesus não prometeu a ele uma vida abundante, não. Jesus não pregou para Filipe a teologia da prosperidade, não. E qual foi a fala de Jesus para Filipe? A fala de Jesus foi: segue-me. E diz o texto que Filipe passou a seguir a Jesus. É bem verdade que há mais de 2000 anos atrás, aonde Jesus passava, Leandro, ele sempre atraiu multidões. Até hoje o nome de Jesus atrai multidões. Só que biblicamente Jesus nunca procurou multidões. Ele sempre procurou seguidores, homens e mulheres temente a sua voz e a sua palavra. Quem segue a Jesus por amor à sua palavra não para em meio à sua caminhada, não desiste, não, mas prossegue olhando para ele, porque ele é o autor e consumador da sua fé, como também da sua salvação. Aleluia. Filipe passou a seguir a Jesus porque ele o convidou. Segue-me. E diz o texto que Filipe passou a seguir a Jesus de Nazaré. Só que Filipe brotou nele um gozo na alma, aquele gozo de novo convertido. Você lembra o dia em que você se converteu, aceitar a Cristo como teu Salvador? Existia ali o que? Um gozo na tua alma. Você queria compartilhar a alegria que estava em teu coração, porque você tivera um encontro com Jesus. Conversar-se com um novo convertido é uma das coisas mais lindas que tem. Por quê? Porque tudo dele é Jesus, é Bíblia, é palavra. O novo convertido, ele quer estar sempre na igreja, quer estar
sempre na presença de Deus, quer estar perto de homens e mulheres que tiveram e que têm experiência com Deus. Conversar-se com o novo convertido é algo que dá prazer. Por quê? Porque dentro dele tem uma chama do Espírito que está ardendo 24 horas. E Filipe não foi diferente. Filipe, que quando ele teve encontro com Jesus, a primeira pessoa que ele pensou foi do seu amigo chamado-lhe Natanael. Agora Filipe chega com muito gozo e disse-lhe para Natanael: achamos. Eu acho interessante esta fala, que Filipe ele verbaliza dizendo: achamos aquele de quem os profetas o falaram. Só que na verdade Filipe não achou coisa nenhuma. Foi Jesus quem o achou primeiro. Aleluia. Eu estou aqui, você está aqui. Não foi porque nós escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu, nos nomeou e disse: vai, dê fruto. Então nesta noite se sinta privilegiado aonde quer que você esteja. Por quê? Porque antes de você, nós vinha ao mundo, Ele já nos escolheu. A sua mão já nos vocacionou, querendo Satanás ou não, Ele nos escolheu. Glória a Deus. Mas Filipe verbaliza dizendo: achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Natanael disse-lhe para Filipe: quem ele é? Qual é o seu nome? Qual é a sua origem? Qual é a sua biografia? De que família ele veio? Aonde é a sua nacionalidade? Aí Filipe, com muita calmaria, disse: o seu nome é Jesus de Nazaré. Natanael disse: como? Jesus de Nazaré. Natanael disse: porventura pode vir alguma coisa boa daquela cidade tão pequena, tão desprezada como Nazaré? Aleluia. Filipe naquele momento estava movido pela presença daquele que estava seguindo. E Filipe ele foi bem claro. E Filipe ele verbaliza dizendo: se a cidade é pequena ou desprezada pelos homens, é um fato. Mas que ele é Jesus de Nazaré, ele é aquele que Moisés falou, ele é aquele que o profeta messiânico Isaías falou, ele é o Cristo, o Messias. Natanael ele revoga e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece que eu vejo aquele cenário. Filipe sem saber responder, mas aparece a pessoa de Jesus vindo-lhe ao encontro de Filipe, como também de Natanael. E Filipe disse: vem e veja, pergunte para ele próprio quem de fato ele é. Jesus vem se aproximando de Filipe, como também de Natanael. Pode vir alguma coisa boa, disse ele, vem e veja.
Veja com seus próprios olhos de quem eu estou falando. De Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus vai se aproximando de Filipe, como também de Natanael. Que quando Jesus se deparou de frente Natanael e Filipe, veja que Jesus nunca tinha visto Filipe, Natanael. Natanael nunca tinha falado com Jesus. Mas que quando Jesus se aproxima de Natanael, Jesus disse assim: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo em seu coração. Enquanto de partida Natanael desprezava a pessoa de Jesus, quando Jesus se aproxima de Natanael, Jesus faz diferente. E o que foi que ele fez? Ele deu testemunho de Natanael. Agora, por que Jesus deu testemunho de Natanael? Porque Jesus o conhecia, Natanael. Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo em seu coração. Para os leitores, sabe que a palavra dolo, Leandro chegou a cruzar os braços, tu sabe também. A palavra dolo quer dizer falsidade. Jesus estava dizendo: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade em seu coração. Estamos nesta noite na presença do Deus que fez os céus e também a terra, um Deus que nos conhece, um Deus que nos sonda, um Deus que nos esquadrilha. Ele sabe, conhece quem é quem aqui nesta noite. Ele sabe. A presença dele está entre nós. Ele conhece o teu nome, ele conhece o teu sobrenome, ele sabe o teu estado, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você tem buscado diante da sua presença. Nesta noite a mão dele está indo ao teu encontro, e algo novo ele vai fazer na noite chamada hoje, pelo poder da sua palavra. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Quando nós somos fiel à palavra de Deus, nós somos fiel a Deus. Quando nós honramos a Deus, nós também honramos e passamos a amar com sinceridade o nosso irmão que está ao nosso lado. A semana passada eu pregava em uma conferência e eu dizia que a Bíblia Sagrada está fundamentada no amor. Jesus veio ao mundo com prova de amor. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? O que a Bíblia fala sempre a respeito do amor. Você lembra da fala que o apóstolo Paulo, ele enfatiza: ainda que eu conhecesse toda a linguagem, todo o poder, ainda que eu tivesse o conhecimento da ciência, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o amor, nada adiantaria. Não existe aqui na terra pessoas perfeitas, não existe. Todos nós somos criatura, pecadores, sujeito ao pecado. Hoje estamos de pé, mas amanhã pode cair. Mas se alguém cair, quem sou eu para jogar pedra naquele que está caído? O nosso ato é de ajudar a levantar
e demonstrar o verdadeiro amor que está injetado em nossa alma. Pois a nossa guerra aqui não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o nosso irmão, mas sim contra as potestades, contra o poder das trevas. Portanto, nesta noite, se encha da palavra. Procure amar a Deus sobre todas as coisas. Procure vivenciar a palavra de Deus, porque aonde você passar, o amor de Deus vai estar injetado na sua alma. Sim, em nome de Jesus. Natanael disse para o Senhor: de onde tu me conheces? Jesus, ele conhece tudo. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Quantas das vezes passamos por adversidade, escassez, irmã Zenilda, e tem hora que pensamos que ele não está nos vendo. Tem hora que o vento vem. Tem hora que o vento vem, atinge o barco começa a balançar, começa a entrar água dentro do barco. Muitas das vezes sentimos sozinho, desamparado, mas que quando pensamos em naufragar, Jesus aparece com a sua mão amiga dizendo: eu estou contigo, você não vai parar. Em meio a este vale, em meio a esta luta, em meio a esta enfermidade, em meio à adversidade, você não vai parar, porque eu sou o que? O teu refúgio. Eu sou o que? A tua fortaleza. Eu sou o que? Presente na hora da tua angústia. Ele é o nosso refúgio presente, socorro na hora da tua angústia. Ele conhece, ele sabe de tudo. Aleluia. Aí Jesus olha para Natanael e disse-lhe: antes que Filipe te chamaste, eu, Jesus, eu te vi. Eu te vi. Você lembra que quando Jesus está indo para o Calvário, e antes dele ir para o Calvário, entrar em Jerusalém, ele passa por um lugar que ninguém queria ir. Para aqueles que conhecem a história, sabem que esse lugar era um lugar maldito. Estava debaixo de maldição. Maldição essa que foi proferida por Josué, amando de Deus. E uma vez que Josué o amaldiçoou aquela cidade, Deus o confirmara a sua fala. Mas que quando Jesus entra nesta cidade, biblicamente ele entrou por causa de dois homens. Um estava na entrada e o outro habitava dentro da cidade. E dentro da cidade existia alguém que só queria ver Jesus. Jesus disse para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Com Zaqueu foi diferente. Ele queria simplesmente ver Jesus. Mas todo aquele que quer ver Jesus, uma vez que tem um encontro com Ele, tem a sua vida transformada pelo poder da sua palavra.
É impossível alguém que teve encontro com a palavra permanecer na prática pecaminosa. É impossível, porque a palavra ainda liberta, a palavra ainda transforma, a palavra ainda leva para o céu. Oh, glória. Zaqueu só queria ver Jesus. Quando Jesus entrou naquela cidade, ele já entrou à procura de Zaqueu. Eu quero dizer em alto e bom som: Jesus está te vendo e ele está à tua procura nesta noite, sim. Disse-lhe Jesus: eu te vi, estando tu debaixo da figueira, antes que Filipe te chamaste. Que quando Jesus revelou este segredo, aí ele reconheceu Jesus como mestre. Por quê? Porque ele passou a chamar Jesus de Rabi, ou Rabone. Aí Filipe olha para Natanael. Natanael confessa que Jesus é mestre, que Jesus é o Filho de Deus. Aí Jesus disse para ele: tu crê no que eu estou falando? A partir de hoje você vai ver os céus abertos. Jesus estava dizendo: todo aquele que uma vez tem um encontro comigo, não vê o céu por fora, mas vê o céu por dentro. Porque todo aquele que é marcado pela presença de Deus tem experiência com esse Deus. E o Senhor disse: a partir de hoje você vai ver anjos de Deus. E o que é anjo na Bíblia? Mensageiro de Deus ao nosso respeito, ao nosso favor. É bem verdade que, segundo alguns doutores da lei e segundo algumas ferramentas bíblicas, fala-nos que quando o próprio Cristo revela para Natanael que o Senhor já avistava ele debaixo daquela figueira, conta-se a história dos 3 sobreviventes da história de Israel. Os 3 sobreviventes na época do rei Herodes, o rei da Judeia, que quando soube que Jesus havia nascido, e que Jesus havia nascido como rei dos judeus, Herodes, com medo de perder o seu trono, ele abriu um decreto, uma sentença de morte, e ele delegou a autoridade para que matasse todas as crianças de 2 anos abaixo, a fim de matar a pessoa de Jesus de Nazaré. Mas todo aquele que está vocacionado por Deus também está protegido por Deus. Diz o texto que quando o decreto foi decretado, aparece um anjo para José. José, que agora tinha a senhora, sua esposa, por nome de Maria. E o anjo disse: pega o menino Jesus e vai para o Egito, esconde lá, porque Herodes está à busca para o matar. Aparece no cenário bíblico o primeiro sobrevivente da história, a pessoa de Jesus de Nazaré. O segundo sobrevivente foi João o Batista,
aquele que eu comecei a pregar no princípio da mensagem. Os seus pais, Zacarias e Isabel, levam o menino para o deserto da Judeia e esconde-se lá. E o terceiro sobrevivente foi o jovem Natanael. A sua mãe pega aquela criança, coloca debaixo de uma figueira, cobre com folha, a fim de que os soldados não achassem a criança. Mas aquela criança estava sendo protegida por Deus antes mesmo de vir ao mundo. É bem verdade que estamos aí aproximadamente, acredito que já completou 3 anos em que o Brasil, os 4 continentes foram atingidos por uma praga, por uma pandemia chamada Covid-19, aonde muitos desceram à sepultura. Até hoje tem pessoas aqui mesmo na grande São Paulo que está vivenciando esta praga, esta pandemia. Mas olha você aqui, olha eu aqui, olha nós aqui. O que é isso? É Deus nos guardando, é Deus nos protegendo. Por quê? Porque uma vez escolhido por Ele, está também protegido por Deus. Bendito seja o seu nome. A mãe de Natanael esconde ele debaixo daquela figueira. A criança vai crescendo e a mãe conta para ele o segredo que tinha entre ele e a mãe. Mas que quando Jesus se aproxima dele, ele disse: eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira, eu te vi. Deus ainda tem segredo para ser revelado para o seu povo. Para finalizar a minha humilde participação, disse-lhe Filipe para Natanael: achamos aquele de quem os profetas, como também Moisés falou. Quem ele é? Jesus de Nazaré. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa? Vem e veja. Não importa aonde você estiver, mas uma vez que você estiver injetado em Deus, aquele que te humilhou, aquele que um dia desprezou você, vai ter que ver a glória do teu Deus sendo manifestada sobre a tua vida. Vai em nome de Jesus. As portas serão abertas sim ao teu respeito. Muitos verão o agir de Deus ao teu favor. Finalizo a minha fala dizendo: Salmo de número 139, aonde o escritor fala que Deus não só nos conhece, mas como Ele sonda, nos esquadrilha. Ele conhece o que? O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar. O verso 3, olha para mim, Leandro, não olha para o telão não. O verso 3, o escritor fala que sem que haja uma só palavra na minha boca ou na minha língua, tudo Ele conhece, tudo Ele sabe. Jesus sabe. Jesus conhece. Mas por que Ele já não fez o milagre na minha vida? Porque para tudo tem um tempo de espera. Eu lembro muito bem, um domingo, final de semana, estava eu na Rua da Alegria, cooperando ao lado do pastor Gideão. O ministro da noite naquele dia seria a minha pessoa.
pastor Gideão apresenta 2 mineirinhos, magrinho. Estava naquela época da vaca seca, vaca magra. Com uma violinha na mão, um violãozinho. Eu olho para ele, mas não digo quem ele é. O outro eu olho para ele, mas não falo quem ele é. 2 mineirinhos humildes, meio trêmulo, cabisbaixo, foram louvar a Deus, já abriram a boca, que quando louvaram, houve o quê? Um divisor de água. A presença de Deus foi notória naquela noite. Se fizermos uma retrospectiva do que eu estou falando para hoje, quem eles é hoje? Homens mais que têm postura, maduro, que ainda está aprendendo. Ainda hoje eu falei para um obreiro, há 26 anos que eu prego o evangelho, eu viajo. E todo dia estou aprendendo, que quando eu aprender eu volto do começo, procurar sempre aprender com humildade e com graça diante de Deus. Mas o que eu quero vos dizer é que para tudo houve um tempo de espera. Quem hoje vê Leandro ensinando, né, no culto de doutrina ou até mesmo na escola, acha que ele veio do além coisa nenhuma, veio de Deus, e para tudo teve um tempo chamado tempo de espera. E eu quero finalizar dizendo que Jesus não só nos vê, mas Ele nos sonda, Ele nos conhece. E a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar, vai. E um dia a igreja estará para sempre com Ele. Todos estão adorando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Minha palavra de gratidão ao pastor local. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos aqui presente, tá bom? Permaneça firme com Jesus. Honre a Deus e a sua palavra. Porque quando nós honrarmos a Deus, Ele vai nos honrar aonde nós colocarmos os nossos pés. Tá bom? Deus em Cristo abençoe. E que Deus abençoe a todos. Meu pastor, Deus abençoe. Prazer cultuar esta noite com o Senhor. Ter a honra de vê-lo novamente, por muitas vezes já de ministrar a palavra. Gostou? Deixe seu like.